Olá a todos, eu sou Norma Centeno Rodrigues e estou aqui para conversar com vocês e falar sobre a medicina veterinária legal e os novos paradigmas que surgiram a partir dessa nova especialidade dentro da medicina veterinária. Eu vou falar então sobre esses novos paradigmas profissionais que nós temos a partir dessa nova especialidade que surgiu. Antes de mais nada, acho importante de falar sobre o que é a medicina veterinária legal. Então, a medicina veterinária legal são os princípios, conhecimentos, tecnologia e métodos próprios da medicina veterinária que, somado às ciências afins, elas são aplicadas ao esclarecimento das questões judiciais. Então, portanto, nós atuamos como auxílio ao direito e à justiça. E embora a gente tenha ouvido falar recentemente, mas a medicina legal e a medicina veterinária legal, já são muito antigas. Então, eu trouxe esse exemplo muito interessante, que é do pai da medicina legal, que é o Ambroise Paré, que viveu nos idos dos anos de 1500, e aí ele foi o autor do primeiro tratado de medicina legal. E nessa época ele trabalhou muito na questão dos ferimentos e de como eram os ferimentos, e ele fez então um método de como tratar esses ferimentos nas batalhas. E nessa mesma época já surgiu também em animais, porque eram utilizados os cavalos nas guerras. Então, a medicina veterinária legal ela já vem desde essa época. E ela é utilizada muito sempre como apoio aos tribunais, principalmente nas questões de condição de cavalos saudáveis para venda, ou então em discussões de vizinhos pela disputa de animais. Então, nessa época, já se chamava o médico veterinário, ou o prático da época, para opinar sobre essas questões. E eu não posso deixar de falar em medicina legal sem falar sobre o Edmond Locard, que é o primeiro laboratório de investigação criminal na França. Então, ele dizia que cada contato deixa um rastro e que é impossível que um criminoso haja, especialmente considerando a intensidade do crime, sem deixar nenhum vestígio de sua presença. E recentemente nós começamos a falar muito na parte de medicina legal e veio a reboque a questão da medicina veterinária, quando começaram a surgir essas séries que falam sobre vestígios, assassinatos, criminologia. Embora antiga, mais recentemente, na última década, e que tem se falado mais em medicina veterinária legal. E a gente não pode deixar de falar em medicina veterinária legal sem falar sobre a responsabilidade civil, tá? Em que aquele que por um ato ilícito causar dano a outro, ele tem obrigação de reparar. Então, a gente tem duas responsabilidades, que é a objetiva e a subjetiva, que é a que mais utiliza-se para veterinário, que é aquela fundada na culpa. Ou seja, o médico veterinário ele pode ser processado. Por quê? Porque ele é um prestador de serviços. Então, o que vai se encontrar a gente vai ter que buscar um nexo causal, ou seja, um nexo de casualidade entre a conduta do profissional e o resultado no animal. Então, o nexo causal ele é o elo entre a ação e o dano, ou seja, a clínica veterinária, o médico veterinário ou a pet shop só vão ser condenados a indenizar o cliente, perdão, se ficar comprovado que entre a prestação de serviços daquele e o dano sofrido pelo animal tem alguma relação. Então, isso é o nexo de casualidade. E a partir daí a gente vai examinar essas condutas para chegar a um resultado final.
Então, em 1990, surgiu no Brasil a figura do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é um ordenamento jurídico, tá? Ou seja, um conjunto de normas de proteção ao consumidor. Então, ele fala dos direitos do consumidor. E o prestador de serviços é aquele que vai, ou fabricante de serviços, é o que tem uma atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Ou seja, o serviço médico veterinário, ele é considerado como um prestador de serviços. Por isso, a partir desse Código de Defesa do Consumidor, é que iniciou uma série de questões judiciais envolvendo o médico veterinário, principalmente no que a gente chama de erro médico veterinário. Então, como é que fica o médico veterinário nisso tudo? O médico veterinário, ele pode ser o que investiga, ou seja, aquele que é chamado para investigar uma determinada causa, ou aquele que pode sofrer o dano, ou seja, é o que ele é denunciado. Então, são essas duas situações que o médico veterinário pode ter: a de investigador ou então aquele em que ele é investigado. E eu acho importante trazer uh, esse escrito da doutora Melinda Merck, que é uma dos expoentes em medicina veterinária legal, que ela diz que a lógica e a dedução é a própria essência da medicina veterinária. Ou seja, os veterinários são investigadores naturais. E aqui eu não posso deixar de chamar o Dr. House, que tem essas séries maravilhosas, em que ele diz que os sintomas nunca mentem. Então, realmente, os médicos veterinários, eles são investigadores, porque eles atuam principalmente em cima dos sintomas dos pacientes. Nós temos o amparo legal, que é aquele amparo que o decreto de 9 de setembro privativa as perícias ao médico veterinário, e ele é competente para ser perito a partir do seu registro de classe. Ou seja, no momento que o médico veterinário ele é registrado no seu conselho, ele já pode ser perito. Ele pode ir a um tribunal se oferecer como perito que legalmente ele é competente para fazer isso. A lei federal além disso, nós temos a Lei 5.517, que é a lei do médico veterinário, em que trata sobre as atividades do médico veterinário. Então, no artigo 5º, a gente pode ver que a perícia, a peritagem sobre animais, identificação, defeitos e doenças, acidentes e exames técnicos em questões judiciais, são exclusivas do médico veterinário, ou seja, o que envolve animais é da nossa exclusividade como profissão. E ainda nas atividades, que o artigo 6 trata das atividades concorrentes, fala também que nós somos competentes para fazer os exames e pesquisas reveladoras de fraudes, ainda sobre exames periciais tecnológicos, sanitários e de subprodutos de origem animal. Então, o que é a perícia? Então, a perícia é a prova destinada a levar ao juiz elementos introdutórios de algum fato que dependa do conhecimento especial de ordem técnica. Ou seja, o juiz não se sente hábil para tratar de algum assunto técnico que envolva animais, ele então deverá ser assistido por um médico veterinário. Por quê? Porque ele precisa da prova que vai depender de conhecimentos técnicos. A Lei 13.150 de 2005, 2015, perdão, ela disciplinou a prova pericial. Então, houve digamos, uma inovação em que, a partir dessa nova lei, né, da prova pericial,
passou. Órgãos técnicos e científicos podem também serem peritos, podem ser chamados a fazer uma determinada perícia, e ainda inovou na questão da obrigatoriedade do cadastro de peritos. Então, a Lei 13.105, que revisou o artigo 156 sobre a perícia, ela diz que agora, das inovações, uma das mais importantes é a questão do cadastro. Então, a partir de agora, há uma necessidade de formação de cadastro. Então, os tribunais, eles podem realizar consultas públicas, eles podem buscar universidades, conselhos de classe, o próprio Ministério Público e Defensoria, para a indicação de profissionais. Ou ainda, como a maioria do que acontece, principalmente nas grandes cidades, eles abrem o cadastro no próprio site dos tribunais, para que os peritos, então, possam se habilitar, se inscrever como peritos. Outra inovação desta nova lei é a questão da formação profissional. Quando antes era somente habilitado aquele que se formava, agora eles já pedem atualização de conhecimento e experiência de peritos interessados. Então, isso já mostra a necessidade da busca de uma educação continuada por parte dos profissionais que têm interesse nessa área. Outra questão é a questão, então, de que ele abre para órgãos técnicos e científicos, ou seja, eles podem indicar uma universidade, um instituto de pesquisa, podem chamar, para fazer uma perícia. Tá? E a partir desse momento que indicam alguma instituição, então essa instituição informará o juiz os nomes e os dados das pessoas, dos profissionais que estão sendo indicados, que vão participar da atividade, para que possa haver, então, a questão de eventual impedimento ou motivo de suspeição. No caso de localidades onde não houver inscritos cadastrados, a nomeação do juiz é de livre escolha. Então, ele pode escolher um profissional que ele tenha confiança. Situações que demandam perícia médica veterinária. São inúmeras, mas a gente pode colocar algumas como brigas de vizinhança em torno de animais, principalmente brigas em condomínio, a defesa do consumidor, e aqui eu já falei sobre a questão da responsabilidade civil do médico veterinário, ou seja, o erro médico veterinário, questão de maus tratos aos animais, recentemente causas de separação conjugal, onde animais estão envolvidos, avaliação de rebanhos, inventários, seguro animal. Então, existe uma série de situações que demandam a perícia médica veterinária. Então, a perícia ela pode ser de duas formas, a perícia civil e a perícia criminal. A perícia civil, que é o que a gente vai falar mais aqui, tá? É aquela em que o perito é um auxiliar da justiça e ele é de confiança do juiz, ou seja, ele é um prestador de serviços da justiça. Já a perícia criminal é envolvendo o esclarecimento de um crime. Então, o perito criminal ele é um servidor público concursado, portanto, com vínculo empregatício. São as duas diferenças entre a perícia civil, e nós vamos tratar aqui mais da questão da perícia civil e não da criminal. Então, como eu falei anteriormente, tá, o perito civil ele é auxiliar da justiça, tá? Ele atua em relação à prova pericial, ou seja, ele vai esclarecer fatos de sua competência, vai expor a verdade, responde a quesitos e vai apresentar o laudo ao juiz. Então, o laudo, rapidamente, só para falar para vocês, é uma descrição minuciosa daquele fato, ele tem que ser feito com muita ética, imparcialidade, tem que ter muitos detalhes, porque ele vai auxiliar ao juiz, objetivo,
não pode, de maneira nenhuma, realizar julgamentos, porque quem faz os julgamentos, quem julga é o juiz, tá? E ele é baseado na literatura científica. Então, é um laudo que tem todo um caminho a ser feito, como introdução, histórico, enfim, documentos anexados, uma série de coisas que são importantes para a condução da prova jurídica. E tem um assistente técnico. Esse assistente técnico é o profissional de confiança de quem o indicou, ou seja, eu digo que ninguém pode ir para um evento em que existe uma suspeição sem um assistente técnico. Então, ele vai trabalhar dentro dos limites da ética e da ciência, mas ele está também trabalhando em cima dos acertos e das posições do seu cliente. Ele formula quesitos e ele vai atuar sempre como um consultor. Ou seja, ele não vai fazer um laudo, ele vai fazer um parecer técnico. Então, o parecer técnico, ele não tem tanta complexidade quanto um laudo, embora ele siga mais ou menos a mesma maneira como se faz um laudo. Ele observa sempre os prazos e tem que ter formalismo. E é importante que nesse parecer técnico, o parecerista ele cite as suas habilidades e competências, para que o juiz saiba a experiência que esse parecerista tem. Ele vai concordar ou ele vai criticar o laudo pericial. Existe ainda a figura do consultor extrajudicial. O consultor extrajudicial é aquele escolhido por uma das partes em que ele pode auxiliar ou um perito ou pode auxiliar o próprio parecerista técnico. Então, normalmente, ele é uma pessoa de notório saber naquela área que está sendo questionada, ele vai substanciar muito bem os fatos apresentados, ele vai atuar muito em cima das suas convicções científicas baseado na literatura e ele vai defender a parte contratada dentro dos princípios da ética. Importante falar sobre a questão da consulta pericial. Existem inúmeros casos em que o parecerista ou o perito, eles são consultados antes de decidir se vai ou não aceitar aquele caso. Então, a consulta pericial é o ato realizado por um perito ou assistente técnico para avaliação geral de um caso de interesse por relato oral ou avaliação documental. Então, ele vai fazer essa avaliação, ele vai fazer uma orientação inicial acerca do caso e ele vai apresentar um plano de trabalho, um modelo de contratação. A consulta pericial funciona como se fosse uma consulta que tu vais levar um cliente, um paciente ao médico veterinário ou vais a um médico, né? Então, essa é a consulta pericial. Não quer dizer que seria a primeira abordagem, ou seja, ele tem um tempo, quem foi, quem fez essa alegação de, então, analisar os documentos e dizer se vai ou não aceitar o caso. A análise do caso, seja documental ou não, ela não implica no aceite do caso. Embora a pessoa que já está trabalhando, ela vai, então, ser remunerada por essa consulta pericial. Muito importante, tanto nas consultas periciais, quando se é contratado como perito ou mesmo como parecerista técnico, é pedir os documentos auxiliares. Eles são extremamente importantes. Então, agora, com a questão da parte da internet, a gente tem possibilidade de ter modelos de cadernetas de vacinação com fotografia,
prontuário veterinário, exames complementares e ainda laudos de necrópsia. O prontuário veterinário, diferente dos prontuários da área humana, eles são considerados prova documental para a defesa de questionamentos judiciais. Então, não se pode negar um prontuário médico veterinário ao cliente ou ao próprio juiz, né? E eles fazem parte do inquérito policial. Por isso a importância de um prontuário médico veterinário. Esse aqui é aqueles mais simples, em que são escritos, mas atualmente existe uma série de programas específicos que são baixados em clínicas veterinárias com prontuário, já com modelos de prontuário. Eu trouxe aqui um caso interessante de consulta pericial, em que mostra a importância de um prontuário. Nesse caso específico, eu fui chamada para uma consulta em que um tutor vinha solicitando, então, que eu fizesse o parecer técnico como prova, né? Ele tinha algumas provas de que ele considerava um erro médico veterinário. Então, eu pedi o prontuário e aí este prontuário, tá, me mostrava uma situação totalmente diferente do que o tutor me relatava. Então, aparecia várias situações em que o veterinário colocava os riscos que o animal estava passando, a dificuldade que no caso a tutora tinha em aceitar que o animal não estava em boas condições e vinha a óbito, poderia vir a óbito. E aí, como eu disse, no caso dessa perícia, consulta pericial, depois de eu analisar, eu verifiquei que realmente eu não via elementos que pudesse caracterizar um erro médico veterinário, uma vez que a proprietária, a tutora, né, estava informada de todas as situações, inclusive o próprio veterinário, durante no prontuário, ele colocava inclusive horário que ela telefonava e que ela estava realmente sem compreensão da dificuldade que o caso era e da possibilidade de que esse animal viesse a óbito. Então, foi feita a consulta, eu não aceitei. Por quê? Porque eu disse, olha, no caso específico, o meu parecer vai ser baseado no que eu estou vendo e irá prejudicar a sua contenda. Então, logicamente que ela desistiu de levar adiante o caso. Uma série de mudanças impactam a nossa profissão. Nós temos que começar a nos perguntar se estamos preparados para elas. O novo projeto de lei de 2015, que muda o status dos animais no Código Civil. A partir dele, os animais passam a ser bens e, portanto, em termos de direito, eles podem ter valores imateriais, como a vida e a liberdade. Casos de separação são cada vez mais comuns as disputas judiciais que envolvem separações de casal, onde existe um animal de companhia junto. Bem interessante, que a gente não imaginava isso. Em 2016, teve um filme chamado Um Cachorro para Dois, em que mostra justamente isso. Então, o que o cinema já está mostrando na questão da vida real. Então, esse é uma parte do filme em que aparece os ex-cônjuges tentando ver quem o animal escolheria. E houve, então, essa disputa judicial num filme e que já acontece na nossa vida real. Em 2016, houve, então, aqui no Brasil, mais precisamente na 7ª Vara Civil da comarca de Joinville, um caso muito
emblemático em que a disputa de um animal de estimação em função de uma separação judicial levou, o juiz entendeu que devia sair da vara civil e entrar para a vara de família. Então, a partir desse momento, começou a surgir uma série de novas ações em que, então, a vara de família era escolhida para essa decisão, né? Agora, em 2018, recentemente, a decisão do Tribunal de São Paulo deu também guarda compartilhada. Então, o primeiro caso em que houve a guarda compartilhada de animais na situação em que de separação do casal. Então, o juiz entendeu que, por analogia, ele utilizou a analogia da criança para fazer o seu entendimento. No Rio Grande do Sul, um caso também que chamou atenção e que tinha a ver com a questão da vara de família, em que mesmo durante a disputa o animal, o bichinho de estimação, ele era de propriedade do marido, do ex-marido, mas a esposa conseguiu provar através da carteira de vacinação, em que ela levava o animal a todas as suas consultas no veterinário. Então, o juiz entendeu que o verdadeiro dono era a pessoa que se envolvia diretamente com o animal, dando ganho de causa, então, para a mulher, quando, na verdade, o animal era de propriedade do homem. Então, já existe esse tipo de decisão judicial. Já está sendo feito a regulamentação de visitas a pet após união estável. E é uma maneira importante da avaliação de onde esse animal vai ficar, com quem ele vai ficar, quanto tempo ele vai ficar. Cabe ao veterinário que atua na parte de comportamento e também de ver instalações, esse tipo de coisa, onde o animal se sinta, sob a ótica do animal, mais saudável e que possa fazer todas as suas atividades inerentes à espécie. Então, isso é uma coisa que os médicos veterinários vão começar cada vez mais a se habilitar para esse tipo de avaliação comportamental. Aqui tem um caso também importante que aconteceu recente, em 2018, em que o juiz entendeu que já existe um conceito amplo de família, e que é a família multiespécie. E citou na sua ação que, segundo o último censo do IBGE, tá, 44% das famílias têm animais contra 36% que têm crianças. Então, isso foi um fator decisivo também no julgamento do juiz. Já existem casos de acordo pré-nupcial em que os cônjuges, antes de fazerem um acordo nupcial, ou seja, o casamento ou união estável, já fazem um acordo destinando, combinando como é que ficariam os animais se ocorrer a separação. Então, esse foi um caso que aconteceu em que tinham 12 animais da raça Cocker, os tutores, e eles já decidiram num acordo pré-nupcial. Também em 2018, houve uma separação judicial em que a esposa entra solicitando pensão para os animais que eles, ao longo dos 22 anos de união estável, tinham da sua posse. E houve, então,
a sétima Câmara entendeu que o homem que não ficaria com os animais, não estava cuidando, deveria então arcar com as despesas como uma pensão alimentícia. São casos que estão acontecendo. Recentemente, também em 2019, já houve então a decisão do Supremo Tribunal que não pode, os condomínios, a convenção de um condomínio não é mais importante do que a questão da posse do animal. Então, já decidiram que os condomínios não podem proibir animais domésticos. Nesses casos, em casos de disputas ou de brigas, sempre tem a atuação do médico veterinário, que atua na parte de comportamento e uma série de outras situações que ele pode verificar in loco, fazendo a perícia in loco, para agir como defesa no caso dos condôminos que se sentirem lesados com a proibição do seu animal no condomínio. E agora eu vou citar rapidamente alguns casos mais comuns que nós vemos na prática da clínica e cirurgia. Eu peguei alguns casos de pequenos animais e também de grandes, que são importantes para a gente ter uma noção do que isso vem acontecendo em termos de mudança de paradigmas dentro da nossa profissão. Então, os casos mais comuns, né? Esse é um caso interessante que aconteceu em 2015, em que houve, então, um dano moral, em que o juiz estipulou um valor. Por quê? Porque uma das partes, que era a parte que estava sendo lesada, ela não apresentou provas. Então, o juiz entendeu que as partes devem desenvolver perante o juiz a convicção de julgar. Outro caso interessante foi a morte de um animal de estimação, que aconteceu no Rio de Janeiro. Houve reparação pelo dano moral, em que a pet shop deixou o animal fugir e esse morreu atropelado. Então, se entrou com código baseado na proteção dos estabelecimentos pelo Código de Defesa do Consumidor, e então se entendeu que o dono, a pet shop, devia pagar ao dono do animal, ao tutor, um valor de R$10 mil a título de reparação por dano moral decorrente da morte do animal. Esse é um caso também que nas redes sociais aconteceu, de uma pessoa acusou o médico veterinário de crimes de maus tratos e vinha divulgando insistentemente nas redes sociais. O caso foi para a justiça, houve uma alegação do médico veterinário que prejudicou a vida profissional, e o juiz entendeu, então, que deveria haver uma retratação, a indenização de R$30 mil para o médico veterinário, e ainda esta pessoa teve que fazer uma retratação nos variados sites onde ela tinha propagado o caso de maus tratos. Isso aconteceu em Brasília. Também tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul, tá, em que houve a morte de um gato e que a tutora entrou com ofensas e críticas, falando o nome do profissional. Então, houve, então, pelo juiz, e considerou danos morais e abriu a indenização, que foi de R$3.500. Então, esses casos importantes na medicina veterinária, principalmente quando acontece nas redes sociais, o médico veterinário que se sentir prejudicado, ele deve entrar na justiça, porque a internet não é um local sem lei, né? Existe toda uma jurisdição em relação à internet que deve ser cumprida.
Um outro caso que eu trago aqui é um caso bem interessante de um canino que veio a óbito após o banho numa pet shop. E essa proprietária entrou em contato, era veterinária, informando esse caso, que ela tinha certeza que o animal não tinha sido maltratado, e entrou em contato com a gente, e nós, então, sugerimos, como era o interior e não tinha nenhuma universidade próxima, que fosse feita a necrópsia do animal. Para tanto, a gente sugeriu que chamasse um outro colega veterinário para que este fosse como testemunha, e toda a necrópsia fosse filmada e fotografada para evitar problemas, e depois foi coletado o material e levado, então, para fazer o estudo patológico numa universidade próxima. Então, a gente sabe que existe casos de estresse de contenção em pets, que é muito comum, semelhante aos de captura em animais silvestres, e verificamos, então, as lesões. Então, é muito importante isso, de que o veterinário ele tenha sempre essa ideia de se defender, né? Então, a necrópsia para os fins judiciais objetiva não apenas elucidar a causa-morte, mas também a causa jurídica da morte. A verificação das lesões, o tempo decorrido de mortes e também a identificação do animal. É importantíssimo tirar fotos do animal. Então, o perito não dispensará nenhuma fase ou parte do exame, mesmo que já tenha uma noção clara do que procura. A incúria será questionada pelas partes. Então, anote tudo e pense depois. Foi o que essa médica veterinária fez. Ela sentiu que a tutora teve um procedimento complicado na hora do óbito, e ela chamou, então, a tutora aceitou fazer a necrópsia, e ela chamou, então, um colega, e fizeram a necrópsia com testemunha. E depois, então, foi para o patológico, confirmando, então, a causa da morte. Esse é um outro caso de um parecer técnico aqui, no caso, por exemplo, é de bovinos, em que a gente foi chamado para fazer a perda. Era um caso de vacas holandesas que haviam sido adquiridas e que vieram a óbito 5 vacas depois de alguns dias depois da aquisição chegar à propriedade. O que nós verificamos é que os animais tinham uma doença pré-existente, tá? Que era a intoxicação por senécio. Se fez, então, todo o parecer técnico, tá? E esse caso a gente fez, então, a evolução do rebanho, que é semelhante ao que se faz quando existem casos de inventário. E no caso específico desses, durante esses 5 animais, essas 5 fêmeas que deixaram de produzir, elas deixaram de produzir animais, as suas crias, e também deixaram de produzir leite. Então, na época, o que esse proprietário deixou de ganhar equivaleria a R$ 204.000. Ele entrou na justiça, nós fizemos, foi um parecer, uma consultoria técnica, ele entrou na justiça e ganhou a causa. Um outro caso interessante foi uma briga entre vizinhos, tá? Em que o vizinho, a sua fêmea da raça holandesa apareceu morta, ele relatou morte súbita, e ele achou que o vizinho tinha envenenado o animal. Então, ele solicitava a necrópsia e os exames toxicológicos. Nós fizemos a necrópsia, e aqui a gente observa a quantidade de corpo estranho que tinha nesse animal. Isso aqui eram luvas amarelas que o animal tinha ingerido, laranja. Nós encontramos até moedas
na ingestão desse que esses animal ingeriram. Então, a gente fez um exame necroscópico, mostrou que teve uma obstrução e oclusão esofágica e a causa do óbito, timpanismo pulminal secundário que se segue à obstrução esofágica. Ou seja, não era uma briga de vizinhos, o animal tinha realmente ingerido determinadas substâncias, como sacos plásticos, balões, e coisas que tinham até semelhantes aos usados em festa de aniversário, e o laudo, então, foi esse. Um outro caso interessante, que também é muito comum em animais que podem estar envolvidos em doenças pré-existentes, que são casos em que o animal é adquirido em uma exposição e esse aqui veio a óbito 2 dias depois de ter chegado à propriedade do comprador. O proprietário informou que o animal ficou prostrado e com a urina muito escura e solicitava o exame para possível ressarcimento do valor pago. Então, nós fizemos a identificação do animal e aí já verificamos que existia uma icterícia e ao exame se observou, então, essa icterícia generalizada, urina de cor de chocolate, e depois fomos para os exames histopatológicos, que deu, então, a presença de cobre no interior de células hepáticas, numa coloração específica que é chamada de ácido robiânico. Então, no laudo, então a gente fez o laudo, em que mostrava, então, a causa do óbito, intoxicação crônica por cobre, que é uma intoxicação, ela tem o curso agudo, porém é uma intoxicação crônica, porque o cobre vem se depositando no fígado desse animal durante um certo período. Ou seja, em casa do proprietário, no local do proprietário, ele já estava, então, se contaminando, né, ingerindo esse cobre. Então, esse foi o caso que a gente fez o laudo e que depois o proprietário foi ressarcido pelo valor que ele havia adquirido o animal. Então, para finalizar, eu queria primeiro agradecer o convite e também deixar uma mensagem em relação ao quanto o médico veterinário está preparado para essa nova situação que envolve toda uma questão da judicialização da medicina veterinária. Primeiro, nós estamos habilitados, sim, a fazer. No momento que nós estamos aptos no Conselho de Veterinária devidamente inscritos, nós estamos habilitados. Mas é importante chamar atenção para a capacitação. A capacitação é o que a gente vai buscar fazendo cursos, nós temos uma gama muito grande de livros em português que já são editados há bastante tempo, que a gente pode buscar informações. Então, nós temos uma literatura muito importante, bem como toda uma quantidade de cursos, pós-graduação e educação continuada na área de medicina veterinária legal. Então, desde já, eu agradeço muito o convite de vocês. Obrigada.